Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do seu curso Técnica em Enfermagem. Estamos aqui desenvolvendo juntos a disciplina Enfermagem, Gerontologia e Geriatria. Nesta aula nós vamos abordar o item 10 lá do seu material didático, aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento. Vamos desenvolver algumas ações para você compreender esses aspectos no envelhecimento, literalmente, da pessoa. Vamos lá? Bem, o envelhecimento em si, literalmente, psicológico, bem-sucedido, ele reflete na capacidade das pessoas idosas a adaptar perdas físicas, por exemplo, perdas sociais, perdas emocionais e obter também um atendimento, serenidade e satisfação na vida. Então entenda que o processo do envelhecimento ele não é um processo simples, ele é um processo um pouco complicado no sentido de ter vários fatores que podem influenciar nessa questão do envelhecimento. Então, esses fatores ambientais que vão proporcionar o processo de envelhecimento, os fatores sociais relacionados ao processo de envelhecimento, os fatores ligados, por exemplo, às questões éticas, às questões de valores, relacionados a essas questões de envelhecimento também. Então, nesse sentido, o envelhecimento, ele pode refletir, sim, um processo de saúde, ok? Então, é fato, as pessoas envelhecem também com saúde, e envelhecer não significa estar doente, como você já viu nas aulas anteriores dessa disciplina, tá claro? Lembre-se sempre disso, não é porque é idoso porque tem alguma doença, mas não significa também que ele idoso não tenha nenhuma doença, ok? Então aí algum aspecto importante para a busca ativa de informações, fazer um check-up anual, fazer um check-up a cada 6 meses, por exemplo, dependendo do tipo de histórico que tenha, ok? É importante, então, sempre ter uma autoimagem positiva. E nesse sentido de uma autoimagem positiva, vai se estimular a aceitação, o risco e a participação em novas questões relacionadas ao envelhecimento e também desconhecidas funções que antes, obviamente, ele não praticava por desconhecimento, não praticava por nunca ter tido a oportunidade de se relacionar, por exemplo, com outras pessoas que tenham aspectos culturais diferentes. Então, nesse sentido, o envelhecimento ele pode ser, sim, ativo, ele pode ser, sim, saudável, e tudo vai depender de alguns aspectos importantes relacionados ao longo da vida da pessoa, ok? O envelhecimento, então, o processo de envelhecimento, ele pode gerar medo de incapacidade, por exemplo, nas pessoas, nas famílias, e esse contexto, literalmente, é o resultado de crenças que a pessoa vai colocando, literalmente, na sua mente. Literalmente, se ela colocar na cabeça que esse processo vai gerar algum tipo de dependência com todo mundo, ele provavelmente vai começar a depender de mais pessoas para fazer por questão do medo. Então, alguns aspectos que evoluírem para funções psicológicas, por exemplo, nesse tipo de sentido do medo e até patológico, ele pode sim fazer, nesse processo de envelhecimento, acompanhamento de psicoterapia com psicólogo, por exemplo, para entender e compreender melhor esses aspectos de medo. Outra questão importante é que através dessa compreensão do processo do envelhecimento e também do respeito, literalmente, pela pessoa humana, nós podemos, literalmente, ser desmistificados os aspectos negativos que estejam relacionados a essa questão de envelhecimento criados em torno da pessoa idosa, que literalmente são essas previsões que as pessoas fazem. É idoso, tem alguma doença. É idoso, ele não consegue fazer mais nada. Não é nesse sentido. Ele vai ter limitações por conta do envelhecimento, e isso é natural de todo indivíduo, mas também não quer dizer que ele esteja doente, que ele seja um incapaz, somente por ser um idoso nesse processo do envelhecimento, ok? Vamos lá. O envelhecimento, então, os estressores mais comuns para esse processo ligado ao idoso, literalmente relacionado ao envelhecimento, é a morte de pessoas queridas, por exemplo, é um estressor que pode desencadear outros tipos de ações no idoso. As perdas sociais e ambientais também estão relacionadas como estressor. Sinais do envelhecimento também são questões estressoras para o idoso. As condições crônicas de saúde, como por exemplo, presença de patologias. O comprometimento das funções físicas vão estar relacionados também com estressores, porque antes ele era independente, agora ele vai ser dependente porque ele não consegue fazer tudo sozinho. Os déficits nas atividades diárias também relacionados a essa questão de dependência. Antes ele ia todo dia passear, ou todo dia ele ia ao parque, todo dia ele ia à padaria, para literalmente fazer aquela função e se sentir
literalmente integrado, ativo na comunidade, da família dele. E hoje ele tem alguma restrição, por exemplo, não consegue mais fazer isso. Isso vai ser um estressor que pode comprometer a saúde e até mesmo a questão emocional do idoso. Alguns aspectos, então, cognitivos do envelhecimento. O declínio dessa capacidade, literalmente cognitiva, é um processo normal do envelhecimento, ok? E nesse sentido também, é um estágio de transição para enfermidades. Esse declínio, literalmente cognitivo, ele decorre de alterações fisiológicas, literalmente sensoriais, psicológicas, como memória, por exemplo, linguagem, e antecedem, eles acontecem ao longo de toda a vida, não necessariamente aconteceram lá no processo do envelhecimento, lá já na fase idosa. Outra questão importante desses aspectos cognitivos do envelhecimento é que as alterações temporárias na função cognitiva, elas são perceptíveis em pessoas idosas quando hospitalizadas ou admitidas em instituições asilares. Então elas são percebidas nesse tipo de sentido. E antes talvez não eram percebidas, até mesmo pela família, ok? Devido à mudança de ambiente e à terapêutica também médica. Então às vezes literalmente ele deixa de fazer algumas atividades, literalmente no sentido de ele está deixando aí essa percepção de estar ativo e ele desacredita agora nas forças que ele tem, digamos assim. Outras questões das alterações fisiológicas desse processo de envelhecimento, que é bastante importante que a gente entender a questão biológica do nosso corpo. O envelhecimento ele é intrínseco. Existe o envelhecimento intrínseco e existe o envelhecimento extrínseco, só para a gente diferenciar. Então, relacionado ao envelhecimento intrínseco, as alterações provocadas pelo processo normal do envelhecimento são geneticamente programadas. Então, já tem um processo genético e, obviamente, esse processo biológico ele vai se desenvolver. A universalidade, literalmente, é o principal critério a ser utilizado na diferenciação entre o envelhecimento normal e o envelhecimento anormal. Essa universalidade de acesso, literalmente, ao atendimento da saúde vai diferenciar essas questões. E o envelhecimento extrínseco, ele resulta das influências externas, do ambiente, por exemplo. Ele trabalhava a vida inteira ao sol quente, literalmente fazendo atividades braçais com muito tipo de carga de trabalho, por exemplo, ao sol sem proteção. Ele pode desenvolver agora lesões de pele, por exemplo. Enfermidades, doenças adquiridas, poluição, esses aspectos todos de luz solar podem acelerar, por exemplo, o processo do envelhecimento. Mas eles podem ser eliminados com os processos de barreira, por exemplo, ao longo da vida. Ainda como o envelhecimento extrínseco, as alterações celulares e extracelulares do idoso, elas provocam alguma modificação no aspecto físico e um declínio funcional. E ocorrem também alterações mensuráveis. É fato que você consegue medir essas alterações no formato e constituição corporal também relacionadas a esses aspectos externos. Alterações, então, nos sistemas corporais. Cardiovascular pode diminuir o débito cardíaco, pode ter a capacidade reduzida para responder ao estresse. Frequência cardíaca e volume sistólico, eles aumentam literalmente com a demanda. A velocidade de recuperação cardíaca é mais lenta. A pressão arterial, por exemplo, pode estar aumentada pelo processo de envelhecimento. A respeito do sistema respiratório, um aumento no volume pulmonar residual, que é o aumento da caixa torácica, literalmente, pode acontecer. Diminuição da capacidade vital. Troca gasosa e capacidade de difusão diminuída, então realizar essa troca gasosa pode estar diminuída. Redução da eficiência, por exemplo, da tosse, pode estar relacionada a esse processo de envelhecimento. Lá na pele, tegumentar, proteção diminuída contra trauma, por exemplo, a pele vai ficar mais sensível. Proteção diminuída contra extremos de temperatura, então ele vai sentir mais frio que uma pessoa jovem, por exemplo. Por isso é importante agasalhar o idoso, mesmo quando você não estiver com frio. Você é diferente da percepção do idoso. Então ele tem literalmente uma proteção diminuída. Então, finalzinho de tarde, à noite, comecinho da manhã, quando não tiver sol, agasalhe o idoso, porque isso vai ser um fator de proteção importante. Secreções diminuídas também de óleos naturais e do suor. Lá no aspecto reprodutivo feminino, o estreitamento vaginal, diminuição da elasticidade, por exemplo, em secreções vaginais. Lá no masculino, diminuição do tamanho do pênis, dos testículos. Masculino e feminino, acontece uma resposta sexual mais lenta, mas existe, ok? Músculo esquelético, perda da densidade óssea, literalmente, perda da força do tamanho musculares e a cartilagem articular, ela começa num processo de degeneração, ok? Então ela vai estar mais degenerada que em outros aspectos. O geniturinário masculino pode ter hiperplasia benigna da próstata, que é o câncer da próstata, por exemplo, pode ser benigno ou maligno. Então, nesse caso, a benignidade, que é o aumento dessa próstata.
Lá no feminino, um relaxamento dos músculos do períneo, instabilidade do detrusor, que vai gerar incontinência e urgência urinária, disfunção uretral com incontinência também de estresse, gastrointestinal, salivação diminuída, dificuldade de deglutir, esvaziamento gástrico e esofágico retardado, a motilidade gastrointestinal também diminuída. Relacionado ao sistema nervoso, o que nós temos? Nós temos uma velocidade reduzida nesse processo de envelhecimento, na condução nervosa, uma confusão aumentada com a doença física, a perda de estímulos literalmente ambientais e uma circulação sanguínea cerebral diminuída, num aspecto também que pode influenciar a esses processos de alterações desses sistemas corporais. Relacionado às questões sensoriais, na visão, a capacidade diminuída de focalizar, dificuldade de ajustar-se, por exemplo, as mudanças de interação de luz, está no ambiente escuro, vai para o ambiente claro, pode acontecer um acidente nesse aspecto. Ou ele está no ambiente claro e entra no ambiente escuro. Nosso sensorial ocular, ele tem essa capacidade de se adaptar o mais rápido possível quando a gente é mais jovem. No idoso, ele já vai ter um retardo nesse processo, ok? Pode causar uma queda, por exemplo. A audição, a capacidade diminuída de ouvir sons de alta frequência. Paladar e olfato, a capacidade diminuída também do paladar e olfato, diminui, mas não perde, ele sente gosto também, ok? Bem, nós vimos nessa aula o item 10 lá do seu material, que são os aspectos fisiológicos, psicológicos e também sociais desse processo do envelhecimento. Como você viu, são aspectos que estão relacionados às questões biológicas, estão relacionados às questões emocionais e existem ainda estressores desse fator do envelhecimento ao idoso. É importante conhecermos para poder atuarmos no cuidado também, trazendo bastante qualidade de atendimento a esse idoso nesse processo de envelhecimento. Obrigado pela sua atenção e aguardo você lá na próxima aula.